Bom dia, corujinhas! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui no último dia da nossa semana especial de viagem. Mas eu quero lembrar você que se você ainda não se inscreveu no nosso sorteio maravilhoso que está rolando aqui no canal, corre lá e se inscreve, o link vai aparecer aqui em cima e vai estar na caixa de descrição ali embaixo também. Você pode ganhar 2 Funkos Pop super lindos, o Kowalski e a Queenie, o melhor chip de animais fantásticos que você respeita. E se você já está participando, continua vendo esse vídeo para saber quais são os outros 10 livros que eu trouxe dessa viagem comigo. Eu vou pegar a minha outra sacola, que está deste lado. O primeiro livro está nessa sacola muito fofa. E se você acompanha o blog, você já sabe o que isso significa. The Coop é uma livraria que fica em Harvard, dentro do campus, ou da área que pertence ao campus de Harvard. E é uma livraria para super genizinhos. Então eu passei lá e é claro que eu não podia sair de mãos vazias. Então, tinha uma mesa com uma plaquinha escrito You know the book is always better, que significa você sabe que o livro é sempre melhor. Aí naquela mesa só tinha adaptações, só tinha livros que foram adaptados para filmes ou para séries de TV. E eu vi esse daqui, que é o primeiro livro de The 100. Pra quem não sabe, é uma série da CW, eu vou deixar um trailer aqui em cima pra vocês verem. É uma série muito boa que eu assisto, eu acompanho e eu adoro. Mas eu já sei que o livro é bem diferente da série, mas como eu gosto muito da série, eu realmente quero saber qual é a história original, então essa foi minha escolha para não sair de mãos vazias da livraria de Harvard. Em português, esse livro foi publicado como The 100, Os Escolhidos. Foi publicado pela Galera Record em 2014 e o livro em português tem 288 páginas. Os próximos 2 livros também não são da Barnes & Noble, na verdade eu comprei eles num mercado chamado BJ's, que é mais ou menos um Sam's Club, que é um parente do Walmart. É um mercado onde eles vendem coisas em bastante quantidade, então eles vendem mais barato. Mas enfim, lá tinha uma mesa cheia de livros e eu achei esses 2 livros muito legais e com preços bons, então eu trouxe esses 2 livros lá do BJ's. O primeiro livro é esse aqui, The Book of Celtic Myths. E não tem nem escrito qual é o autor nisso aqui. Mas eu tenho lido bastante livros que são baseados em mitologia celta. Eu li Guerra das Raças, eu li Lizzie, da Juliana Leite, da série Entre Vidas. E esses livros são baseados em mitologia celta, então eu pensei, por que não vou ler alguma coisa pra saber no que esses autores estão baseando seus livros. E esse livro é tão lindinho, olha como ele é bonitinho. Ele é muito bonitinho, gente. Então eu comprei esse livro, ele é uma gracinha, ele tá barato e ele parece bem interessante, então quero saber um pouco mais sobre essa cultura. Outro livro, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, é Crave a Marca, da Veronica Roth. Ele foi lançado agora no começo do ano e ele foi publicado pela editora Roku e a edição em português tem 480 páginas, então você já sabe que ele é um trambolho. Ele tem um book trailer, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês poderem ver. Ele se passa nesse universo onde a corrente dá a todas as pessoas um tipo de poder especial. Ele conta a história de 2 pessoas que usam seus poderes de maneiras completamente diferentes. Essa menina, que o poder dela causa dor e agonia, o irmão dela, que é o rei de um dos reinos da dimensão, usa ela para torturar os seus inimigos e ela odeia ele por isso. O outro personagem é um menino, ele tem o poder de prever o futuro, então ele usa esse poder para ajudar a sua comunidade, porque ele é filho de um fazendeiro humilde e tal, então ele usa esse poder para ajudar a sua comunidade. Mas quando ele e o irmão são capturados e levados pro irmão da Syrah, que é a menina protagonista, eles têm uma escolha, eles podem se unir e escapar juntos e se ajudar, apesar dos poderes deles serem tão opostos e deles estarem tão acostumados a usar esses poderes para coisas diferentes, ou eles podem se destruir. Então, esse livro tá recebendo umas críticas bem fortes, e eu honestamente fiquei muito, muito irritada com Divergente, porque eu odiei o jeito que a série acabou, eu não gosto quando pessoas morrem, gente. Mas eu tô bem curiosa pra ler essa história, ela parece bem interessante, então esse foi um dos meus livros que eu comprei lá no BJ's. Agora, o próximo livro é um livro que eu queria muito, 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 muito. Eu estava, tipo, completamente desesperada por esse livro.
E na verdade eu não comprei ele no dia que eu filmei o vlog, eu comprei ele no dia 7, que foi o dia que eu voltei, porque foi o dia do lançamento dele. Então, ele chegou na livraria aquele dia e eu tava lá desesperada antes de ir pro aeroporto, porque eu não podia voltar de viagem sem esse livro, que é A Prisão do Rei, da Victoria Aveyard. É o terceiro livro de 4 da série A Rainha Vermelha. E, gente, eu acho meio difícil falar da sinopse, porque eu tô com medo que algum de vocês pegue spoiler. Mas o final do outro livro foi muito bom. E eu tô desde então desesperada por esse livro. Esse vai ser o livro que eu vou começar a ler agora, porque eu preciso saber o que acontece. Ele vai ser publicado pela editora seguinte. Ele tá em pré-venda, ele vai sair dia 6 de março. E a edição em português vai ter 552 páginas. E ele tem um book trailer muito legal, que eu vou deixar linkado aqui em cima. E eu adoro comprar essas edições da Barnes Noble, porque ela sempre vem com umas coisas especiais. E essa aqui ela não vem com uma conversa entre a Elizabeth Banks e a Victoria Aveyard. A Victoria Aveyard é a autora e a Elizabeth Banks vai dirigir o filme de Rainha Vermelha. Então, eu vou tentar traduzir pra vocês, fazer alguma coisa mais pra frente quando estiver chegando perto do lançamento desse livro. Mas eu sou apaixonada por essa série, pelos personagens. E eu tava desesperada pra saber o que acontece. E esse livro é muito amor. Ele é lindo, lindo, lindo. Aqui a parte de dentro dele é sempre, tipo, toda trabalhada e com brasões e... o final do outro livro foi muito, muito tenso. Então eu quero muito, muito, muito saber o que acontece agora. Então esse livro não podia faltar na minha sacola de compras. O próximo livro é Lembrança, da Meg Cabot. Eu não sei se vocês já ouviram falar da série A Mediadora, da Meg Cabot, mas é uma série de 6 livros que ela lançou muito tempo atrás, que fala a história da Susanna Simon, que ela é uma mediadora. Ela tem que ajudar fantasmas a seguirem em frente, o que nem sempre é fácil, porque nem sempre eles querem seguir em frente. Às vezes eles querem ficar aqui assombrando as pessoas e tentando matar as pessoas que sobreviveram e que eles acham que deviam ter morrido com eles, ou que eles acham que deviam ter morrido ao invés deles. Então a Susanna Simon é uma menina muito badass, e os 6 primeiros livros se passam na época do ensino médio dela. E agora, essa história é anos depois, quando ela tá se formando na faculdade e ela tá noiva do cara que ela ama, quando alguns fantasmas do passado voltam pra assombrar ela, e nem sempre os fantasmas do passado são aqueles que estão mortos. Alguns estão vivos e são piores do que os mortos. Então, alguém no passado dela aparece ameaçando estragar todo esse futuro que ela lutou tanto pra conquistar, e que quando parece que tava tudo perfeito, alguma coisa sempre tem que aparecer pra estragar. Então ele já tem uma versão em português, publicada pela Galera Record, com 422 páginas. Ele tem um book trailer, eu vou linkar aqui em cima, mas eu amo muito, muito, muito essa história. Foi tipo parte da minha infância. Eu li esses livros quando eu tava, acho que terminando o ensino fundamental, começando o ensino médio. E é uma história que eu gosto muito. Eu sou completamente apaixonada pela Meg Cabot. Eu acho que eu já li, tipo, 90% dos livros que ela escreveu, e ela tem muitos livros. E esse era um livro que eu queria muito depois que eu descobri que ele saiu ano passado. Então esse foi uma das minhas prioridades agora nessa viagem. E eu já li ele. E ele é muito bom. Mas eu não vou falar sobre ele agora. Eu vou escrever uma resenha, provavelmente vai sair semana que vem no blog. Então aguardem. E em breve vocês souberão mais sobre esse livro maravilhoso. O próximo livro que eu trouxe é Ender Shadow. Algum tempo atrás, vocês podem lembrar que saiu um filme chamado Ender's Game, O Jogo do Exterminador. Que é desse mesmo autor, o Orson Scott Card. E esse livro aqui, ele não é continuação da série. Eu achava que era, mas ele não é. Na verdade, ele se passa paralelo à história do Ender, mas ele conta a história do ponto de vista do Bean, que é um dos personagens de Ender's Game. E a história do Ender, na verdade, ela é bem pesada. Ela não é simples como o livro como o filme fez parecer. Mas eu vou deixar aqui o trailer do filme se vocês quiserem ver. Mas é uma história bem mais pesada do que vocês imaginam. O livro é muito mais complexo, tem muito mais coisa que acontece que ninguém sabe. Mas é uma história muito, muito interessante. Se você pensar de quanto tempo atrás essa história é, eu vou achar aqui quando esse livro foi publicado. Essa história, tipo, foi publicada em 1999, tipo, eu era um bebezinho, eu tinha 1 ano nessa época. Então ela é uma história que tem... Não, ela é uma história que tem quase 18 anos. Mas ao mesmo tempo ela é muito pesada e ela faz você pensar sobre muitas coisas. Então eu realmente quero ler essa história, que se passa do ponto de vista de outro personagem, fala um pouco da vida desse personagem antes dele ir pra Battle School.
Então é isso aí. Os próximos 2 livros são da mesma coleção. É Girl Online on Tour e Girl Online Going Solo. Então, Girl Online on Tour, que em português recebeu o nome de Garota Online em Turnê, foi publicado pela editora Verus e tem 294 páginas, a edição em português. E é a continuação de Garota Online, da Zoe Sub, que é a dona do canal Zoella. Tem book trailer, eu vou deixar o book trailer aqui. Esse daqui é o livro 2. Basicamente, a Penny, que é a protagonista, ela saiu em turnê com o namorado músico dela e ela decide passar o verão em turnê com esse namorado dela, que ela conheceu no primeiro livro, que ele é um astro do rock. E só que aí ela tem que lidar com o fato de que ela tá viajando como uma roadie, então ele tá o tempo todo fazendo shows e ele mal consegue passar tempo com ela, e daí ela recebe ameaças de fãs invejosas. Assim, eu gostei muito do primeiro livro, eu vi muitas críticas dizendo que a história era sem graça, que a história era vazia, blá blá, mas eu gostei, a história é fofinha, é bonitinha e é divertida. Não é algo pra tipo, você ler procurando uma mensagem profunda, não. É uma história fofa, divertida, é mais infanto-juvenil do que um romance adulto, mas eu gostei bastante, então por isso eu trouxe esse aqui. E pra quem quiser, tem o book trailer desse aqui também, eu vou deixar ele aqui em cima também. E as sinopses estão todas lá no blog, então clique no link na descrição se vocês quiserem ver as sinopses desses livros. Mas eu não vou falar desse aqui, porque ele é spoiler até pra mim, então imagina pra vocês. Esse livro aqui ainda não tem previsão de quando ele vai sair em português, mas como o outro saiu em 2016 aqui no Brasil, eu imagino que esse ano esse daqui já deva estar saindo também. O próximo livro que eu trouxe é United as One, Unidos Somos Um, do Peter Cuslor. Ele é o último livro da coleção Eu Sou número 4, que na verdade se chama Lorien Legacies, Os Legados de Lorien, é o nome verdadeiro dessa coleção, não é Eu Sou número 4. Ele foi publicado pela editora Intrínseca, ele tem 352 páginas da edição em português. Eu não vou falar muito desse livro porque ele também é spoiler pra mim, porque apesar de eu já ter comprado ele, eu ainda tenho que ler o outro livro que vem antes, que é The Fate of Ten, O Destino de 10. Mas esse aqui é a conclusão da coleção, eu acho que são 7 livros no total. E aparentemente muitas pessoas morreram, então o 4, ou John Smith, como você preferir chamar ele, tá desesperado para impedir que qualquer outra pessoa se machuque. E agora essa guerra, que antes era lutada em segredo entre os Lorianos e os Mogadorians, agora virou uma guerra de escala global. Então governos se envolveram, exércitos se envolveram, e agora, depois do que aconteceu no último livro que eu li, muita gente criou poderes mágicos e agora eles precisam ser usados, eles precisam ser treinados para usar esse poder e poder salvar o mundo dos Mogadorians. E o último livro que eu trouxe dessa viagem foi Contos da Academia dos Caçadores das Sombras, e eu odeio o fato deles traduzirem Shadowhunters para Caçadores de Sombras. Caçadores de Sombras soa muito tosco, Shadowhunters soa tão legal. Mas esse livro aqui, ele tá em pré-venda, ele vai ser lançado dia 9 de março. E a edição em português vai ter 554 páginas. Não, 504 páginas. E vai ser publicado pela Galera Record, então você já pode comprar esse livro na pré-venda. Basicamente, eles são contos dessa escola onde eles treinam Shadowhunters. É meio tipo Crônica de Bane, tem 10 contos também. E eu sou apaixonada por Shadowhunters, apesar de eu ainda não ter lido A Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro da série The Dark Artifices, que é a nova série de Shadowhunters. Mas eu adoro esse universo, eu sempre leio todos os livros, eu tento ler todos os livros, então esse aqui estava no topo da minha lista de prioridades também, é um livro que eu quero muito ler. Eu amei muito Bane Chronicles, então se isso aqui for mais ou menos na mesma linha que Bane Chronicles, eu vou ficar bem feliz. E esse é o último livro, e assim, nós concluímos o nosso último vídeo dessa semana especial. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Lembre-se de comentar qual livro vocês mais querem saber o que eu achei, ou se tem algum livro dessa lista que vocês já leram ou querem muito ler. Lembre-se de participar do sorteio. Os book trailers que eu coloco aqui em cima, eles são todos em inglês, mas eles são lindos, então mesmo que você não entenda, às vezes é legal, você pratica um pouco seu inglês. Eles não têm legendas, mas, né, vale o esforço. Todas as sinopses desses livros vão estar no post do blog, que vai estar linkado na descrição. E é isso aí, corujinhas. Até o próximo vídeo. Provavelmente vai ser alguma resenha de algum desses montes de livros que eu trouxe.
Então logo logo vocês vão estar vendo minha cara por aqui de novo. E até a próxima. Beijinhos. Tchau!